Oi a todos, boa tarde. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre fundamentos de química aquática, agora eu vou apresentar mais um exemplo de como que é possível nós calculamos o pH de soluções puras. Qual que é o nosso problema? Então vamos para mais um exemplo. Agora nós vamos tornar o exemplo um pouco mais sofisticado, porque nós vamos trabalhar com ácidos dipróticos. Então vamos admitir que nós tenhamos um becker, água destilada, e agora nós vamos fazer a adição de uma certa quantidade de carbonato de sódio. Eu vou adicionar carbonato de sódio na minha solução. Eu vou preparar uma solução com uma certa concentração conhecida de carbonato de sódio. É um problema típico da produção no laboratório de uma solução pura, por exemplo, 10 a menos 3 molar de carbonato de sódio. Qual que é o pH dessa solução? Como é que eu consigo calcular o pH da fase líquida? Então, o que vai acontecer? Bom, eu vou adicionar uma certa quantidade C índice T, vou escrever aqui, eu vou adicionar uma certa quantidade de C índice T de carbonato de sódio em solução, de tal modo que minha concentração seja, por exemplo, 10 a menos 3, 10 a menos 4 molar. O que vai acontecer? Eu sei que o carbonato de sódio, Na2CO3, ele é um sal. Ele vai se dissociar. Eu vou ter Na+, mais CO3 menos 2. 1 mol de carbonato de sódio corresponde a 2 moles de sódio e a 1 mol de carbonato. Ou seja, se eu adicionar C índice T desta espécie, eu vou ter 2 vezes C índice T de íon sódio e eu vou ter C índice T de carbonato. Mas acontece que eu sei que o carbonato ele pertence a um ácido diprótico. Eu sei que eu não terei C índice T de carbonato em solução. Não. E por que eu não tenho? Porque essas espécies, como o carbonato de sódio é um ácido fraco, ele se dissocia em H+, e íons bicarbonato, e o bicarbonato, por sua vez, se dissocia em H+, mais carbonato. Essa constante de equilíbrio é 10 elevado a menos 6,3 e esta constante de equilíbrio é 10 elevado a menos 10,3. Ou seja, o ácido carbônico ele é um ácido diprótico. O que significa isso? Que esse C índice T que eu tenho de carbonato não é de carbonato apenas. Esse C índice T adicionado de carbonato ele vai se desproporcionar estando presente em solução na forma de ácido carbônico, na forma de bicarbonato e na forma de carbonato. Então a soma dessas espécies será igual a C índice T, que é o que foi adicionado na fase líquida. Mas eu sei que o carbonato vai se dissociar em bicarbonato e o bicarbonato vai se dissociar em ácido carbônico. Ou seja, agora eu não tenho mais um ácido monoprótico ou uma base forte. Não, agora eu tenho um ácido diprótico em solução. E a pergunta, qual que é o pH da solução, dado que eu preparei uma solução de carbonato de sódio, por exemplo, com concentração igual a 10 a menos 3 molar, igual a 10 a menos 4 molar. Como é que eu resolvo esse problema? E aí, mais uma vez, e agora vamos escrever já diretamente. Qual que é o meu primeiro passo? Identificação das espécies. Por que eu preciso identificar as minhas espécies? Porque eu preciso escrever a equação de eletroneutralidade da água. Então, por que eu identifico as espécies? Porque depois fica fácil eu escrever
a equação de eletroneutralidade da água. Aí fica fácil, fica tranquilo. Que espécies que eu tenho na fase líquida? Água, H+, OH-. Que mais? Sódio, porque eu adicionei carbonato de sódio. E, finalmente, as espécies que compõem o ácido carbônico. Ácido carbônico, bicarbonato, carbonato. Ou seja, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espécies. É lógico que quanto mais espécies eu vou adicionando, o problema vai se tornando cada vez mais complicado. E muitas vezes fica até difícil você resolver na mão. Muitas vezes, quando você quer resolver problemas de maior complexidade, existem alguns pacotes computacionais que conseguem resolver problemas de química aquática, e isso eu vou mostrar para vocês mais para frente. Tem um programinha computacional muito simples, não é bem exatamente simples, mas é um programa gratuito que vocês conseguem baixar na internet que resolve a grande maioria dos problemas de química aquática que a gente vai vivenciar no dia a dia. Mas isso eu vou mostrar para vocês mais para frente. Por hora a gente tem que ter uma boa bagagem teórica de como é que nós conseguimos resolver esse problema. Então veja, o que eu fiz aqui? Identifiquei todas as minhas espécies. Agora o que eu vou escrever? Equação da eletroneutralidade da água. Equação de eletroneutralidade da água. E o que vai mudar em relação ao que nós vimos anteriormente? Então vamos lá. O que eu sei? Eu sei que a somatória de cargas positivas tem que ser igual à somatória de cargas negativas. Quais são as cargas positivas que eu tenho aqui? Bom, lembra que a água é uma espécie neutra, concentração infinita, igual a 1. O ácido carbônico é também uma espécie neutra, não entra aqui. Não entra. Eu marquei com uma barrinha para garantir que eu não estou esquecendo nenhuma espécie. Cargas positivas. H+. Está aqui. O que mais? Na+. Joia. Nenhuma carga positiva a mais. Carga negativa. OH-. Foi-se. Agora, bicarbonato. Bicarbonato, ele é monovalente. E agora vai aparecer aqui o carbonato. Carga negativa. Só que o que muda em relação aos problemas que nós vimos anteriormente? O carbonato, ele é divalente. Então, como isso aqui é concentração molar, eu tenho que multiplicar pela valência, eu tenho que multiplicar por 2. Ou seja, cuidado. Nós só trabalhamos nos problemas que eu mostrei para vocês, nós só resolvemos problemas em que as espécies que eu trabalhava na fase líquida eram espécies monovalentes. Então era tudo mais 1, menos 1. Só que aqui nós temos uma espécie divalente. E como ele é divalente, eu tenho que multiplicar a sua concentração molar por 2. Se eu tivesse uma espécie trivalente, o que eu faria? Teria que multiplicar por 3. Ou seja, eu preciso multiplicar pela valência. Porque aqui eu tenho divalente, uma espécie divalente. E aqui vai ficar mais claro por que o conceito de frações ionizáveis é tão importante na solução de problemas de química aquática. Esta é a equação da eletroneutralidade da água. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo isso aqui em função do pH. Mas como é que eu consigo fazer isso? Então vamos lá. H+, está aqui. Qual que é a concentração de Na+? Se eu colocar uma concentração C de carbonato de sódio, eu vou ter 2C de íons sódio. Então, o que eu tenho aqui? 2 vezes C total.
Eu vou deixar o problema o mais genérico possível e depois é só substituir os valores pertinentes e a gente resolve. Isso aqui é uma constante. O que é o H-? Constante de equilíbrio da água dividido por H+. E aqui eu tenho duas espécies, o bicarbonato e o carbonato. E veja, por que o conceito de frações ionizáveis é importante para mim? Ora, ele é um ácido diprótico. Como é que eu posso escrever a concentração do íon bicarbonato? Isso aqui é alfa-1 bicarbonato. Mostramos em vídeos anteriores. Bicarbonato é igual a alfa-1 vezes C total. E o carbonato é a espécie menos protonada. Ele é igual a alfa-2 vezes C total. C total é fixo, eu conheço. E eu sei que alfa-1 e alfa-2 para ácidos dipróticos é apenas função do pH. Então veja que utilizando o conceito de frações ionizáveis, eu vou conseguir escrever toda a equação da eletroneutralidade da água função do pH, ou melhor, função da concentração de íons H+, que no fundo é o próprio pH. Vamos escrever isso. O que é o alfa-1? Bom, o que é o HCO3? O que é o bicarbonato? É o alfa-1 C total. E o que é a concentração de carbonato? Não pode esquecer o 2. Isso aqui é 2 vezes alfa-2 C total. Então, H mais 2 vezes C total é igual a KW dividido por H+. Mais o C total posso colocar em evidência. Posso escrever isso aqui como sendo alfa-1 mais 2 vezes alfa-2 vezes C total. Coloco o C total em evidência. Alfa-1 e alfa-2 é apenas função do pH. Mas, lógico, para não deixar no vazio, vamos escrever essa equação de modo que nós não tenhamos dúvida. Embora ela seja longa, eu vou escrever de tal forma que eu consiga mostrar a minha única equação e a minha única incógnita. Então vamos lá. H mais 2 vezes C total igual KW sobre H+, mais o que é o alfa-1? O alfa-1 para um ácido diprótico, ele é a primeira constante de equilíbrio vezes a concentração de H+, dividido por H+ ao quadrado, mais Ka1 vezes H+, mais K1 vezes Ka2. Cuidado, tem que colocar isso em parênteses. Vamos apagar aqui em cima. E aí eu tenho que continuar escrevendo usando essa lousa. Alfa-1 mais 2 vezes alfa-2. Certo. O que é 2 vezes? O que é alfa-2? É K1, Ka2, dividido pelo mesmo denominador. A equação é longa, mas eu vou escrever para mostrar para vocês como é que a gente chega lá. Alfa-1, 2 vezes alfa-2, e tudo isso multiplicado por
C vezes T. Ou seja, aqui está a minha única equação e a minha única incógnita. Pronto. Eu poderia ter juntado, mas tudo bem, vai. Vou escrever dessa forma, deixar o problema o mais completo possível. Alfa 1 mais 2 vezes alfa 2 vezes o C total. Vamos ver se eu não errei, se deixei tudo direitinho. É isso aí. Está resolvido o meu problema. Ou seja, veja como é prático. Como é prático o conceito de frações ionizáveis. Eu tirei a concentração de bicarbonato e tirei a concentração de carbonato, coloquei a concentração de bicarbonato e carbonato em função do pH, utilizando que conceito? O conceito de frações ionizáveis. Mais uma vez, eu reitero para vocês, por que o conceito de frações ionizáveis é tão relevante para a gente? Porque ele nos permite resolver, solucionar uma enorme quantidade de problemas de química aquática, torna-se fácil. E o meu ponto de partida torna-se tão somente a equação da eletroneutralidade da água. Qual que é o problema que eu tenho? É que isso aqui é uma equação gigante. Mas veja, isso aqui é H+, incógnita, o C vezes T é conhecido, Kw, constante de equilíbrio da água, conhecido, as constantes de equilíbrio do ácido carbônico são conhecidas, é conhecido, tudo é conhecido. O que eu não conheço? A concentração de íons H+. Agora eu posso resolver. E aí eu fiz duas contas. Vamos imaginar que eu tenha, vou pegar aqui exemplo 1. Vamos imaginar que eu tenho uma concentração de carbono, adicionei uma concentração de carbonato de sódio igual a 10 a menos 4 molar. Bom, as pessoas muitas vezes me perguntam como é que eu resolvo esse problema. Aí não tem jeito, a melhor forma de você resolver esse problema é ir no Excel. Você pode resolver utilizando o Solver. Se você entrar no Excel e você utilizar a ferramenta o Solver, você consegue resolver uma equação desse tipo. Que é uma equação chata, porque tem H+ ao quadrado, H+ aqui, H+ aqui, H+ aqui no inverso. Então não dá para você isolar H+ e resolver. Então a sugestão é você resolver esta equação utilizando o Solver. Vai no Excel e resolve. Aí fica fácil. Para uma concentração de carbonato de sódio igual a 10 a menos 4 molar, qual que é o pH calculado? O pH vai ser igual a 9,86. E aí o que é interessante? Se eu conheço o pH, automaticamente eu conheço o alfa 1, conheço o alfa 2 e conheço o alfa 0. Aí eu consigo calcular as concentrações de ácido carbônico, bicarbonato e carbonato. Então, por exemplo, para pH igual a 9,86, quanto vale o alfa 0? Ele é bem pequenininho, ele é 1,99 vezes 10 a menos 4. O alfa 1 é aproximadamente 0,73 e o alfa 2 é aproximadamente 0,27. O que significa isso? Se eu preparar uma solução de 10 a menos 4 molar, eu sei que a concentração de íon sódio vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 4 molar. Eu sei que o pH vai ser igual a 9,86. E eu sei que o alfa 0, o alfa 1 e o alfa 2 são iguais, nesse caso, a 1,99 vezes 10 a menos 4, o alfa 1, 0,73 e o alfa 2, 0,27. E o que significa isso? Significa que o carbono inorgânico total vai estar presente, preferencialmente 73% vai estar na forma de íon bicarbonato. E 27% vai estar na forma de carbonato. 27%. Não é 100%. As pessoas erroneamente pensam, eu coloquei uma solução 10 a menos 4 molar de carbonato de sódio, preparei uma solução, então a minha concentração final de íon carbonato vai ser igual a 10 a menos 4. Não vai ser. A concentração total vai ser igual a 10 a menos 4, mas o total compreende a soma de ácido carbônico, bicarbonato e carbonato. Ou seja, o que eu tenho? 73% está na forma de bicarbonato
e 27% na forma de carbonato. Veja que a concentração de ácido carbônico é praticamente desprezível, é muito pequeno. Podemos, por exemplo, fazer o exemplo 2. Um cálculo 2. E se a concentração de carbonato de sódio for igual a 10 a menos 5 molar? O que eu vou ter? Não consigo calcular o pH da mesma forma, ele vai ser menor. O pH vai ser igual a 8,98. E com esse pH calculado, eu consigo calcular alfa 0, consigo calcular alfa 1 e consigo calcular alfa 2. Quanto que é alfa 0? Vai ser também muito pequenininho, 1,99 vezes 10 a menos 3. O alfa 1, 0,95 e o alfa 2, 0,05. Ora, veja só, a concentração do carbonato de sódio aqui é menor. Então o pH é menor. Como o pH é menor, o pH reduziu, o equilíbrio do ácido carbônico foi deslocado, nesse caso aqui, do carbonato para o bicarbonato. 95% do carbono inorgânico presente na amostra vai estar presente na forma de íon bicarbonato. E apenas 5% estará na forma de íon carbonato. Mas por quê? Porque o pH desta solução, 10 a menos 5 molar, é menor, é 8,98. O equilíbrio estará em outra condição. Ou seja, por que o pH se altera? Por que o pH muda? Porque eu tenho sempre que respeitar a equação de eletroneutralidade da água. Sempre. A água tem que ser eletricamente neutra. Então, a alteração do pH na fase líquida, ela sempre vai acontecer para que seja possível manter a equação de eletroneutralidade da água. A água tem que ser eletricamente neutra. Resolvemos agora um problema de química aquática, cálculo de pH de uma solução pura, agora envolvendo um ácido diprótico, no nosso caso, o carbonato de sódio. Mais um problema resolvido. E a nossa homenagem, mais uma vez, homenagem ao David Bowie. Né? Vou até virar de costas aqui. Ao David Bowie, coisa muito boa que ele fez a vida inteira para a música. Nossa homenagem querida ao David Bowie. Então, muito obrigado por vocês terem assistido mais este vídeo e vamos a mais um exemplo posterior. Um abraço a todos.